aqui é a professora Jéssica, mais uma vez, mais um vídeo sobre um conteúdo muito importante nas nossas aulas de desenho técnico. Já estudamos bastante sobre projeções ortogonais, já tivemos aulas presenciais, já tivemos exercícios de fixação postados no AVA e vocês estão bem preparados com projeções ortogonais. Agora a gente precisa ir mais adiante e nosso próximo conteúdo se chama perspectiva isométrica. No entanto, para conseguirmos fazer as perspectivas isométricas, é fundamental esquadro. A gente precisa ter esquadro, principalmente o esquadro que tem 30 graus, que ele vai conduzir o nosso desenho do início ao fim, o esquadro de 30 graus, em conjunto com uma régua. Só que, como sabemos, estamos em um momento que estamos tendo as nossas aulas EAD e vocês usam os esquadros da instituição, que são cedidos para vocês todas as aulas. Em casa, alguns de vocês, não são todos, estão sem esquadro. Então, o que a prof decidiu? A prof decidiu que a gente vai construir o nosso próprio esquadro, a gente não vai parar por causa disso. As orientações são para ficar em casa, a gente não deve ficar saindo, se aglomerando, evitar ir no mercado, vai só um membro da família. Então, por que fazer vocês irem agora na papelaria só para comprar esquadro? Não, a gente vai fazer o nosso próprio esquadro. Então, quem tiver papelão em casa, caixa de sapato, funciona. Mas quem tiver aquele pai que manja de ferramentas para trabalhar com madeira, compensado, mais legal ainda, porque vai fazer um esquadro super resistente que dá para usar até na sala de aula. Então, se você quiser a ajuda do seu pai, na hora da execução, pode chamar aí para que ele possa fazer um esquadro bem reforçado para você. Você pode até levar na aula para a gente dar uma olhada, uma conferida depois e apresentar para os colegas, beleza? Então, como é que a gente vai fazer para construir esse esquadro? Vou mostrar para vocês a partir de agora. Só relembrando para vocês, como vocês viram na primeira aula, e na nossa primeira aula presencial eu apresentei para vocês todas as ferramentas que nós iríamos usar nas aulas de desenho técnico, ferramentas para desenho à mão, certo? E aí, vocês viram que a gente tem um kit de esquadros, como mostra nessa foto. Esquadros, os dois esquadros, nada mais são do que triângulos. São dois triângulos. E o que a gente aprende na matemática que estuda profundamente a relação dos triângulos? Trigonometria. Parabéns aí para quem lembrou. Então, para vocês construírem os esquadros de vocês em casa, eu vou mostrar para vocês uma relação bem básica, fácil assim, de trigonometria, mostrando os principais ângulos que nós estudamos dentro da trigonometria, que são os mesmos ângulos que temos nos esquadros, que é o ângulo de 30 graus, 45 graus e 60 graus, tá? Então, me acompanhem aí. Uma coisa eu sei que vocês sabem, porque eu já perguntei isso na aula de vocês e vocês me responderam. Qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo? Qualquer triângulo. Quando a gente soma eles dentro, o resultado vai ser sempre 180. Vamos relembrar aqui os ângulos do kit de esquadros. O primeiro esquadro que a gente tem é esse esquadro que tem dois lados iguais. Então, esse lado é igual a esse lado. O que nós vemos nesse primeiro esquadro é que nós temos aqui um ângulo de 90 graus. E nós sabemos que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus. Aqui a gente tem um outro ângulo que vai ser igual a esse ângulo. E aqui nós temos a hipotenusa. Então, o que nós temos aqui nesse esquadro? 90 graus mais esse ângulo
mais esse ângulo vai dar 180 graus. Esse mais esse, como eles são iguais, é 2 vezes esse. Então, é 2 vezes esse ângulo, tá? Que é igual a 180 graus. Esse aqui é positivo, passa para o outro lado negativo, diminuindo, então. Então, nós temos que 2 vezes esse ângulo é igual a 180 graus menos 90. Então, é o 180, que é a soma, menos esse que a gente já sabe que é 90 graus, né? Então, nós temos que o ângulo é igual a 180 menos 90, vai dar 90 graus. 2 está multiplicando, então ele passa aqui dividindo. 90 dividido por 2 é igual a 45 graus. Então, nós temos que o ângulo é igual, que é esse valor, a 45 graus. Então, já sabemos que aqui, memorizem isso, esse esquadro que tem 2 lados iguais, temos o ângulo de 90 graus, que é facinho de identificar, e temos também 2 ângulos de 45 graus. Então, quando vocês precisarem de uma diagonal de 45 graus, vocês já sabem qual esquadro utilizar, tá? Mas, professora, tá bom, já sabemos que ele tem 45 graus. E agora, como é que a gente vai fazer para construir o meu esquadro em casa? Eu não tenho esse esquadro, como é que eu vou fazer para construir ele? Esse é muito simples, você pode, de uma maneira bem rápida, pegar o seu papelão em casa, o seu papel, a madeira que você tiver, se você for construir de madeira. Não sei que material que você vai escolher, mas ele de preferência tem que ser rígido, né? O que você vai fazer? Você vai medir lá o material que você tem, e lembrando que você vai usar numa folha A4, tá? E na escola, depois a gente vai usar numa folha A3, quando nós voltarmos para as aulas presenciais. Então, pensem aí para esse quadro também não ficar tão pequeno, mas também não ficar tão grande para dificultar o trabalho numa folha A4. Então, o que você vai fazer? Você vai definir um lado. Então, se eu tenho aqui um lado de... Vamos supor que você vai fazer um de 10 centímetros. Então, você vai definir esse lado de 10 centímetros. Então, logo, esse aqui também vai ter 10 centímetros. Aí, o que vocês podem fazer de uma maneira bem simples? Lembrem que isso daqui... Se a gente completar aqui, a gente tem um quadrado perfeito, tá? Então, aqui tem 90 graus, aqui tem o resto dos 90 graus, que é mais 45, e aqui a gente tem também 45. Então, tendo esse quadrado perfeito, é como se você dobrasse esse quadrado, né? Então, você dobrou esse quadrado perfeito. E aí, você tem, então, agora o seu esquadro de 45 graus. Então, você pode fazer isso em casa, né? Faz um rascunho com os 10, 10, 10, dobra e acha a medida dessa hipotenusa, para você poder construir aí o seu esquadro de 45 graus. Ok? Então, já sabemos como construir o esquadro de 45. Agora, nós iremos para o nosso esquadro maior, né? O nosso esquadro diferente, o nosso esquadro de 30, 60 e 90 graus. Esse esquadro aqui. Esse esquadro é o esquadro pontudo, tá? Então, quando eu falar, pega esquadro de 30 graus, a maioria dos alunos ficam confusos e não sabem qual que é o esquadro de 30 graus. E quando pegam ele, não sabe qual que é a ponta que tem 30, não sabe qual que é a ponta que tem 60. Então, para facilitar, o que eu faço com vocês? Tá? O que eu falo para vocês? Quando eu falar que é o esquadro de 30 graus que a gente vai utilizar, vocês vão pegar o esquadro pontudo, tá? Então, é o esquadro que tem esse
o maior lado, tá? Então, ele aqui, ó, ele, em comparação ao outro esquadro, ele vai ter um lado maior, tá? E ele é pontudo, porque ele tem essa ponta. E aí, já lembrem, a ponta, o pontudo, é o menor ângulo, tá? Então, a gente tem aqui esse ângulo de 30 graus. Ok? Então, já lembrem-se. Qual é o ângulo de 30 graus? É aquela ponta, a ponta mais fina que tem do esquadro de vocês é o de 30 graus. O de 90, muito fácil de identificar, igual ao outro. E aí, considerando a soma novamente, né, igual a gente fez aqui, o que a gente tem? Se a gente tem aqui 90, aqui a gente sabe que tem 30, então tá faltando 60 para 180. Então, aqui tem 60 graus, tá? Se fizer essa conta, vai dar certinho para tirar a prova real. Bom, sabendo disso, agora a gente vai passar para a construção do esquadro. Vai pegar o seu papelão e vamos fazer o esquadro de vocês de 30 graus, ok? Beleza. Mas, professora, esse esquadro é mais difícil de fazer, né? Ele é mais difícil de fazer, mas não é tipo um bicho de 7 cabeças. Ele é mais difícil de fazer porque, diferente desse, se eu duplicar aqui, ó, se eu virar, a gente não vai ter um quadrado perfeito, tá? Então, a gente vai sempre saber um lado, mas não vai saber o outro, a não ser que eu meça. E não vai saber essa diagonal também, a não ser que eu meça, né? Então, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai ter que fazer um cálculo de trigonometria, tá? E esse é um ângulo comum. Com esse ângulo comum, a gente consegue fazer o cálculo rapidinho para descobrir qual que é a medida de cada lado que vocês vão utilizar para construir esses quadros de vocês. Vamos lá. Então, identifiquem aí, quando vocês forem fazer os rascunhos, façam um rascunho igual esse aqui. Antes de construir, gente, é sempre bom fazer o rascunho, tá? Então, comecem com o rascunho, façam uma folha ali, o croquis de vocês antes de partir ali para o recorte do papelão ou o corte da madeira que vocês forem utilizar, se forem utilizar madeira. Então, vamos lá. Identifiquem a ponta mais agudinha, mais fina, essa ponta fina aqui, que é o 30 graus. Identificou 30 graus, no lado oposto, a gente tem uma coisa chamada cateto oposto, que a gente vai colocar aqui como CO. CO é igual a... é o nosso cateto oposto, que é essa linha que está oposta ao ângulo que nós estamos utilizando agora, que nós estamos falando dele agora, que é o ângulo de 30 graus. Então, identifica o cateto oposto, tá? Depois do cateto oposto, o que a gente tem? A gente tem uma hipotenusa. Qual que é a hipotenusa, professora? Hipotenusa é a linha que fica de frente para o ângulo de 90 graus. Igual eu falei aqui, ó. Então, se a gente tem aqui um ângulo de 90 graus, essa aqui é a hipotenusa. E o que fica do ladinho do ângulo que não é hipotenusa, tipo, a gente tem aqui esse ângulo, né? Esse ângulo é formado pela hipotenusa e por uma outra linha, que está adjacente ao lado, tá? Então, a gente vai ter aqui o CA, que é o cateto adjacente. Recapitulando. Ângulo de 90 graus, o que fica na frente do ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Nós estamos agora analisando esse de 30. O que fica na frente do ângulo de 30 é o cateto oposto. O que fica ao lado, que não é a hipotenusa, o que sobra aqui não é a hipotenusa, é o cateto adjacente. A mesma coisa vai funcionar para esse lado, tá? Só para mostrar para vocês, mas nós não vamos utilizar ele aqui. Mas só para mostrar como ele funciona igual. Se a gente estivesse analisando esse ângulo, o que a gente ia fazer?
Ia só mudar. A hipotenusa ia continuar a mesma. Só que ao invés desse aqui ser cateto adjacente, ele seria o cateto oposto, de 60 graus. E esse aqui seria o cateto adjacente. Mas como a gente está fazendo com esse daqui, vamos seguir com esse daqui. Vou fazer um outro croquis desse esquadro de 30 graus para poder mostrar para vocês os cálculos. Agora a gente vai partir para o nosso cálculo rápido para descobrir as medidas desses lados, tá? Os ângulos a gente já sabe, agora a gente vai descobrir as medidas desses lados. Aqui, ó, a ponta fina é quanto? 30 graus, isso mesmo. O ângulo de 90, que forma um quadradinho aqui no canto. E aqui a gente já sabe que é o que falta para completar o 180, então a gente tem 60 graus, tá? Vamos analisar a partir do ângulo de 30. Então, aqui está o nosso cateto oposto. E aqui está o nosso cateto adjacente e aqui está a nossa hipotenusa. O que vocês vão considerar? Vocês vão considerar que o cateto oposto de vocês é igual a x, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão dizer para você qualquer número que vocês quiserem colocar aqui. Se vocês quiserem fazer um esquadro, que esse lado vai ter 7,5, vamos dizer assim, 7,5 centímetros, que esse lado vai ter 10 centímetros, que esse lado vai ter 8 centímetros. Esse número pode ser qualquer número que vocês quiserem, né? Só que, como eu falei, vocês vão escolher um número que fique aí fácil para vocês manipularem esse esquadro numa folha 4 e posteriormente numa folha 3, tá? Então, esse vai ser igual a x. Esse lado maior, que é a minha hipotenusa, vocês vão considerar que ela vale 2 vezes o valor de x. Então, ela é o dobro dessa linha aqui, tá? Então, ela é 2 vezes o tamanho dessa linha aqui, o dobro. E aí, esse aqui, vocês têm que lembrar que ele vale x, que é o mesmo valor aqui, vezes a raiz de 3, raiz quadrada de 3. E em cima disso daqui, gente, só desenhar aqui, vocês não precisam decorar ainda, né? Para o Enem, vocês vão precisar decorar, mas aí, aqui eu só tô querendo que vocês saibam que desenho técnico tem muita relação com a matemática e trazendo conteúdos de trigonometria que vai ajudar aí vocês a compreenderem que as coisas, que a matemática, ela serve sim para a vida, tá? E aí a gente tem aqui, ó, como eu falei para vocês, vocês podem escolher qualquer valor. Eu vou fazer uma simulação aqui, tá? E aí, em cima disso, vocês podem escolher o tamanho do esquadro de vocês. Eu vou fazer bem pequenininho para que vocês não copiem de mim e para que todo mundo faça esquadro do tamanho que quer. Porque se eu colocar aqui um esquadro usável, vocês vão fazer todo mundo igual. E não é isso que eu quero. Eu quero que vocês treinem, que vocês façam os cálculos, tá bom? Então, eu vou fazer uma simulação aqui, que o meu esquadro, ele tem 2 centímetros. Então, o meu x é igual a 2. Esse lado tem 2 centímetros. Não tem como vocês fazerem um esquadro, porque esse lado tem 2 centímetros, porque vai ficar um esquadro muito pequeno, tá? Mas esse mesma coisa, se você colocar 10, se você colocar 8, se você colocar 7 aqui, vai funcionar igual. Então, se aqui, continuando o meu cálculo, se meu lado tem 2 aqui, o que vai acontecer? Esse aqui é 2 vezes x. Então, 2 vezes 2 é igual a 4. Então, esse lado tem 4 centímetros. Esse lado eu vou colocar o 2 aqui. 2 vezes a raiz de 3. Ih, professora, mas raiz de 3 a gente não sabe. A gente sabe só raiz de 4, né? Que 2 vezes 2 é 4. Mas raiz de 3 não sabemos.
Realmente, a gente não sabe porque não é um número redondo, ninguém é obrigado a saber, tá? E aí, o que vocês vão fazer? A gente vai poder, nesse momento, usar uma calculadora e identificar, arredondar, porque a raiz de 3, gente, ela é infinita, tá? Mas a gente vai arredondar esse número. Então, pega a calculadora de vocês aí e calcula a raiz de 3, não tem problema. Calcular a raiz de 3? Bom, aqui eu descobri que a raiz de 3 é 1,73. E aí vocês vão calcular... Opa, peguei lá a caneta errada. 2 vezes 1,73, que é igual a... Mais uma vez, vocês podem usar a calculadora de vocês. E aí, 2 vezes 1,73 deu quanto? 3,46 centímetros. Então, agora a gente já tem aqui as medidas que eu vou utilizar para construir o meu esquadro. Vou fazer aqui ele bem pequenininho. E aí, você tem que esse lado vai ser igual a 2. No meu caso, tá? De vocês, como eu falei, vocês vão usar outra medida. Esse lado é igual a 4. E esse lado é igual a 3,46. E aí, vocês têm o esquadro de vocês. Vão recortar, fazer o molde desse tamanho e vão poder continuar as atividades que nós vamos entrar no conteúdo novo, que nós vamos precisar dos esquadros, principalmente do esquadro de 30 graus, tá? E aí, professora, mas o esquadro da escola, ele tem um vazio aqui no meio. Posso fazer isso? Pode, melhor, porque melhora na pegada do esquadro, tá? Pode fazer isso sim. Posso fazer só sem esse vazio, ele inteiro? Pode também, mas assim ele é melhor porque você consegue pegar ele no meio e virar, né? Aqui você pode ter um pouco mais de dificuldade, mas isso não vai interferir no desenho, tá bom? Podem fazer assim, com esse vazio, pode fazer sem. Pode fazer de papelão, pega um papelão rígido, cola 2 papelões, tá? Pode fazer de metal, pode fazer de madeira, o pai de vocês podem ajudar, pode fazer de acrílico se vocês tiverem, pode fazer de caixote de feira, pode fazer de pallet, pode fazer do que vocês tiverem à mão, desde que seja um material rígido. Não recomendo, então, fazer de papel, tá? Porque daí vocês não vão conseguir executar os desenhos. Pensem que ele tem que ficar numa rigidez de uma régua, né? Você já conhece um esquadro na escola, então você já sabe mais ou menos qual é a rigidez que ele deve ter, tá? Então, pessoal, é isso. Espero ter ajudado vocês a construir os esquadros de vocês. Espero que quando a gente volte presencialmente, vocês me mostrem, eu quero ver o resultado. E também espero que no nosso próximo conteúdo a gente consiga desenvolver super fácil e é mais legal ainda, né? Tem uma ferramenta que foi construída por nós e a gente começa a dar mais valor. É isso, tá? Então, beijo, fiquem com Deus e que as coisas melhorem para todos nós. Até mais. Tchau, tchau, bom trabalho.